Olá a todos, mais uma vez é um prazer tê-los conosco e hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a PEC 241, essa proposta de emenda constitucional que muda a regra para o gasto público. O que é essa PEC 241? Ela busca criar um limite ao crescimento dos gastos públicos, principalmente o crescimento real, ou seja, impedindo que o gasto público, que hoje já está bastante elevado e vem crescendo de uma maneira consistente nos últimos anos, que hoje está em 20% do PIB, para que ele não cresça acima disso, acima da inflação nos próximos anos e que aos poucos essa regra que faz com que o gasto só possa crescer com base na inflação passada, diminua a sua proporção em relação ao PIB. E por que isso é importante? Porque ao longo dos próximos anos, com a queda da razão entre a despesa pública e o PIB, e por outro lado o crescimento da receita em relação ao PIB, que decorre da atividade econômica, e isso vai gerar recuperação de receitas, essa diferença positiva entre receitas crescendo e despesas sendo contraídas, gera-se o famoso resultado primário, que é a poupança que a gente tem que fazer para honrar o serviço da dívida pública, tá certo? Que também está crescendo. Então o objetivo da PEC também é criar um fluxo positivo de resultados fiscais e por isso, com isso acabar controlando o crescimento da dívida que hoje adquire uma trajetória explosiva e insustentável. Uma das discussões mais fortes recentemente tem a ver com o prazo de duração dessa medida. O governo está propondo uma medida que dure 20 anos sob essa regra, que indexa o gasto à inflação do ano anterior, mas com uma possibilidade de revisão no 10º ano e a partir daí cada mandato presidencial podendo mudar essa regra, porque lá na frente pode-se verificar que os objetivos principais de controle da dívida foram atingidos e, portanto, não haveria tanta necessidade de evitar o crescimento real acima da inflação do gasto. Qual é a nossa avaliação em relação ao prazo da PEC? Nossa avaliação é a seguinte: por uma simulação que nós fizemos, 10 anos é o prazo mínimo de vigência da PEC do gasto para que se atinja esse objetivo de gerar resultados primários suficientemente fortes para começar um processo de inversão da trajetória da dívida. Antes de 10 anos, a gente acha que é muito cedo ou será insuficiente para que isso aconteça. Por quê? Porque, pela regra da PEC, o resultado vai melhorando de fato a cada ano, mas de uma maneira muito paulatina, muito gradual. E em 10 anos a gente consegue atingir esse objetivo se não houver outras medidas adicionais de receitas ou de despesas que permitam que isso aconteça de forma mais rápida. Portanto, somente a PEC do gasto, e isso eu já estou supondo que ela aconteça de forma cheia, plena, ou seja, envolve a Previdência, a reforma da Previdência, que é fundamental para que essa regra da PEC funcione na prática. 10 anos é o prazo mínimo. Nos próximos 10 anos, dado que já há previsão de uma revisão da regra, e aí sim podemos, inclusive, fazer com que a regra mude e permita um crescimento real das despesas, ou que essa regra encurte o prazo de vigência, isso vai exigir lá na frente uma nova revisão da emenda. Mas 10 anos nós consideramos um prazo mínimo de partida, que inclusive protege a regra de governos oportunistas que eventualmente queiram mexer nessa regra para tentar conseguir conquistar algum benefício eleitoral. Então a mensagem é essa, 10 anos neste ponto de partida é o mínimo necessário. E isso envolve necessariamente a reforma da Previdência. E a Previdência também tem uma regra de transição importante para andar junto com a regra da PEC do gasto. O que eu quero dizer com isso? Não adianta criar uma regra da PEC do gasto de 10 anos, depois mais 10 porventura, e uma regra de transição da Previdência muito mais longa do que esses 10 15, 20 anos, porque aí uma coisa não casa com a outra e aí você não consegue atingir o objetivo da PEC, que é controlar a dívida. Portanto, essas duas regras têm que ter um prazo aí de duração, 10 anos para a regra da PEC do gasto. No caso da Previdência, uma medida importante deve envolver entre 10 e 15 anos de transição, mas não muito mais do que isso, caso contrário se coloca em xeque o resultado e o objetivo da medida. Então nossa mensagem por hoje é essa, agradeço a participação, até a próxima.